Mateus 12, 25. E toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Repita comigo. Uma casa dividida não suporta. Amém? Feche os olhos, Senhor. Fale com as nossas vidas em nome de Jesus, na noite deste dia. Amém. Pode sentar. Aleluia, Deus. Hoje nós vamos começar em nome de Jesus uma série de sete mensagens a partir dessa que nós iremos ministrar em nome de Jesus. Amém? São 7 mensagens voltadas à família. A gente, em alguns lugares nós chamamos, eu sou um pouco mais antigo, a gente chama de campanha. Quiser acender, pastora, pode acender, que a luz não está bacana hoje não. Depois a gente vai comprar uma luzinha e melhorar, tá? Amém. Alguns lugares chamam de campanha, outros chamam de série, mas o propósito, em nome de Jesus, é falar sobre família segundo o princípio da Bíblia. Por quê, pastor? Porque hoje em dia criaram-se outros princípios de família. Sim ou não? Não quero entrar nesse detalhe. Cada um tem a sua vida, cada um tem a vida que escolhe ou que optou para si. Sim ou não? Mas nós acreditamos na família segundo a Bíblia, na família tradicional. Amém? Por isso que nós, que somos tradicionais e conservadores, dado a questão bíblica, pregamos acerca da família conservadora, tradicional. Então tudo que será pregado hoje será uma família segundo o princípio bíblico, não segundo os princípios deste mundo. E vocês sabem o que eu estou dizendo, sim ou não? Vocês sabem o que eu estou falando. Eu sempre busco de Deus, Igreja do Senhor, mensagens que Deus traz direcionado para a igreja. Eu sempre busco de Deus, eu procuro sempre trazer palavras de advertência, exortação, admoestação, amor, ensino, de acordo com a vontade de Deus para esta igreja. Quando eu vou pregar lá na casa dos pastores, como ontem, eu levei aquilo que Deus queria falar ontem. Quinta-feira eu vou pregar na igreja lá da congregação do Curuçá, então eu levo aquilo que Deus quer falar para aquele momento. E quando Deus falou no meu coração, o Senhor me trouxe para esta igreja e para a congregação lá da Terra Prometida, este tema sobre família. Por quê, pastor? Porque nós estamos perdendo o foco das nossas famílias. As famílias estão sendo destruídas, arruinadas. E você vai descobrir que Satanás tem uma grande contribuição em tudo isso. Mas pesa muito mais a minha atitude, a sua atitude, o nosso comportamento, do que muito mais a investida de Satanás contra a nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós temos algo que é muito maior do que o diabo. O quê? Nós temos Jesus. Então, se na nossa vida, na nossa casa, na nossa intimidade, no nosso tabernáculo, no nosso canto de amor, o nosso lar que é sagrado, nós temos Jesus, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu gosto de trazer mensagens de acordo com o que Deus manda para a igreja, porque eu não gosto de pegar situações. De repente a irmã Vanessa fala comigo hoje: olha, pastor, eu queria falar contigo, está passando por isso. Aí quando chega a noite, eu chego aqui no altar e começo a pregar: olha, eu tenho uma revelação de Deus,
irmã Vanessa? Assim diz o Senhor. Você vai falar assim, você é um canalha, né? Desculpe a palavra, um termo chulo, mas não é verdade? Que revelação de Deus o que é? Eu acabei de falar com você, eu falei com você hoje de manhã. Então tem gente que gosta de pegar essas palavras e falar que é revelação. Ouvir o que acontece na vida das pessoas e falar que é revelação. Sim ou não? Mas o que a igreja precisa ouvir não é esse tipo de baboseira. O que a igreja precisa ouvir também não são mensagens elaboradas de cunhos sentimentais, emocionais, que pode até surtir efeitos emocionais maravilhosos. É legal para o pregador, quando o pregador está pregando, Jesus, é isso que é Jesus em inglês, não é? Jesus, todo mundo começa a chorar, hein? Muito legal isso, porque aí, nossa, quem ama isso aí é a líder de louvor aí, né? E é a parte da mídia da igreja, porque quando ela vê alguém assim, ela já né? Priscila foi para colocar você no banco. Mas é muito bom a gente, não é muito bom a gente falar assim, olha, é muito bom mensagens motivacionais, não é? Que massageiam o nosso ego, não é verdade? Mas o verdadeiro pregador do Evangelho, ele prega a verdade bíblica. Nós não somos atores que fazemos rir, né, Stefano? Que fazemos chorar na hora que nós queremos, ou fazemos rir na hora que nós queremos. Não, nós não somos atores, nós deixamos ser pessoal da malhação, não é verdade? Não sei nem se existe mais malhação. Não, Jubilula também não existe mais. Deixa o pessoal lá que é ator. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós somos pregadores da verdade. Que quando nós pregamos a verdade, nós pregamos a palavra de Deus, nós levamos semente ao que semeia. Mas que semente é essa, pastor? Semente do arrependimento para aqueles que estão no pecado. Semente da transformação para aqueles que precisam ser transformados pelo Espírito de Deus. Semente de mudança de diretrizes para aqueles que precisam de uma metanoia, de uma mudança de mente. Por isso que nós somos semeadores da verdade. O pregador, aquele que está pregoando a palavra tem que ser sim um pregador da verdade. E eu tenho tanta certeza, tanta convicção daquilo que eu estou pregando, tanta certeza que vem de Deus, que por isso que eu insisto, preste bem atenção naquilo que está sendo dito, para que você não perca nada, nenhuma revelação, não perca nenhuma direção, não perca uma vírgula daquilo que Deus tem para falar para você e para a sua família. Eu fico pensando, eu gosto muito de pregadores, e fico assistindo os pregadores, ouvindo os pregadores, e fico pensando, meu Deus, o que passou pela cabeça de Eutico, como eu falei para vocês no início, que estava na frente de Paulo, né? E dormir com o homem pregando. O que esse homem perdeu vindo do Espírito Santo através daquele apóstolo? Por isso que em nome de Jesus não perca nada daquilo que será dito nessa noite, em nome de Jesus. Eu estava em casa, no meu quarto, e como eu falei, eu estava buscando a Deus, orando, lendo, estudando, e o Espírito Santo falou ao meu coração sobre essa campanha, sobre família, sobre a necessidade de buscar pela sua casa, pela sua família. Eu não fui impulsionado por nada que eu ouvi. Sabe por quê? Porque eu não sou mais um menino, tenho quase 50 anos. Eu não sou levado por vento de doutrina, nem por opiniões dos outros, e vocês sabem muito bem disso. Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou influenciado por aquilo que as pessoas dizem. Mas quando o Espírito Santo fala ao coração, não tem ser humano que não consegue fazer a vontade de Deus. E o Senhor me disse que Ele queria que eu fizesse esta campanha, essa série de 7 dias para falar sobre família, porque Deus vê a necessidade de nós estarmos vivos e juntos como família. Mas por que, pastor? Porque os dias são
maus, meus irmãos. Os dias são ruins. Olha que uma atitude errada de um grupo terrorista está ocasionando no nosso meio. Tudo começou porque um jogou bomba no quintal do outro. Daqui a pouco o outro começou a bombardear e parece que isso ia acabar. Mas começou a desenvolver, e agora se cumpre Mateus 24, que diz que haverá sinais, fome, guerra, rumores de guerra. Nos últimos dias haveria fome, pestes, guerras e rumores de guerra. Apocalipse capítulo 6 diz que o quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro da morte, a qual o Hades ia acompanhando, já está no nosso meio, no meio da morte, no meio da guerra, no meio de crianças morrendo, no meio de vidas sendo ceifadas. Enquanto isso, a igreja ainda está no sono da indolência, não estamos acordando. Parece que quando acontece no quintal do vizinho, não acontece, não tem nada a ver conosco. Eu falava ainda ontem, no ponto de pregação, que quando a Covid apareceu, quem lembra? Eu lembro porque eu estava trabalhando na área de enfermagem. Apareceu lá na China, os casos, aí estava tudo bem para nós, não é? Na China, daqui a pouco lá na Itália. Na Itália são os meus parentes. Daqui a pouco a gente começa a ver caminhões tirando copos, né? E despejando como se fosse, nem animais merecem esse trato. Daqui a pouco já estava batendo aqui na América do Sul. Daqui a pouco já estava no Brasil e quase 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19. E quando está lá no quintal, quando está na China, obreiro Wesley, está tudo bem. Quando está na Itália, está tudo bem. Quando começa na América do Sul, já começa a gelar o coração. Quando fala que está no Brasil, já começa. Quando fala que está em São Paulo, a perna começa a tremer. E daqui a pouco a gente fala, mesmo assim está bem longe da gente. Até que um dia bateu na nossa porta, na porta da nossa família, e ceifou a vida do meu sogro. Entende como funciona? Quando o problema está longe, está lá no Irã, no Iraque, no Afeganistão, na Pérsia, quando está lá na Babilônia, está tudo bem. Mas a Bíblia fala de um problema mundial. A Bíblia diz em Apocalipse 6, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, houve uma voz que dizia, o quarto ser vivente, que dizia, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia por perto. Foi-lhe dado poder sobre a terra, para matar a quarta parte dos seres humanos, pela guerra, pela peste e pela fome. Agora lembra que eu falei para vocês? Comece a juntar aí o quebra-cabeça. Olha o que está acontecendo. Para quem é um pouco, não gosta, eu não vou chamar de alienado, mas pessoas que não gostam muito dessas coisas políticas. Olha o que está acontecendo. Então um jogou a bomba no quintal do outro, e começou uma guerra. E começou a guerra. E a Palestina já foi para o espaço. Ali já está dominado. Só que começou novamente uma outra guerra. Não acabou ainda. Deu uma cessada, começou com o Irã. Só que o Irã é aliado do quê? Aliado da Rússia, aliado da Coreia, e aliado do quê? Da Coreia do Norte, e aliado da China. Vocês estão entendendo? Enquanto Israel é aliado dos Estados Unidos. Está entendendo? O que aconteceu? Começou uma guerra, começou um conflito. Os Estados Unidos já jogou bomba no quintal do Irã. O Irã já falou, o problema aqui está ficando feio. A Rússia já começou a se morder. A Coreia começou a se morder. A China começou a se morder. Quanto isso, a Rússia ainda continua atacando a Ucrânia. Meu irmão, sabe o que está acontecendo para a Terceira Guerra Mundial explodir? Uma coisa: só atingir o quintal da União Europeia ou da América do Norte. Porque aí ninguém segura mais. Vocês estão entendendo? Por isso que o Espírito Santo me trouxe ao coração essa campanha
minha família no altar, nos pés do Senhor, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima, e aqueles que estão de pé, vigiem para que não caia, porque aquele dia será como um dia a que surpreende como um ladrão. Jesus irá aparecer e de uma hora para outra levará a sua igreja para a eternidade, e aqueles que não estiverem de pé ficarão aqui para os 7 anos de grande tribulação, onde a Bíblia diz que o sangue está na canela, onde a Bíblia diz que o sangue estará no freio dos cavalos. Por isso que o Senhor me disse: ore, busque, pregue as famílias, porque o diabo quer destruir a família. O mundo está dividido. Ninguém sabe se você é a favor ou contra Israel. Tem uns que falam: eu sou a favor de Israel. Uns falam: eu sou contra. O Brasil está dividido. Não está? Polarizou. Ou uns é de extrema esquerda, ou outros são de extrema direita. A igreja também está caminhando para um destino meio complexo da coisa. A igreja agora assumiu um lugar político no meio de tudo isso. Política que Martim Lutero, em 1560 para ser mais exato, rompeu. Nós não queremos desvincular a igreja de Cristo com a política, porque a Bíblia diz: dai a César e dê a Deus. Nós não temos parte com política. O mundo está rachado, a igreja está rachando, o Brasil está rachado, está dividido. E agora eu trago isso para dentro da nossa casa, dos nossos lares, do seu tabernáculo. Como está a sua casa? Também está dividido? O mundo, nós sabemos o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer? O mundo está entregue ao maligno. Só outro. Mateus capítulo 21, Apocalipse 21. Então eu vi do céu, eu vi descer do céu, do sol de Deus, um novo céu e uma nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu já tinha se passado, e Deus fez coisas novas. Isso aqui vai acabar. A gente sabe para onde vai. Amém? O Brasil a gente sabe para onde vai. A igreja a gente sabe o que vai acontecer. Os remanescentes, aqueles que buscam a Deus de verdade, vão para a eternidade. Mas é a sua casa. Como está a sua casa? O propósito é esse. Qual que é a sua casa? Qual que é o propósito da sua casa? Como está a sua casa? Está dividida? Porque a Bíblia diz que casa dividida não existe. A sua casa é um reino. E quem é que manda lá? Sou eu, Ernesto. Está lascado. Quem manda na minha casa é Verônica. Está lascado. Quem manda na sua casa lá? Sua casa é um reino. Quem governa lá? É Jesus? Tem que ser Jesus? E a pergunta é: Jesus que governa lá? É Jesus que está governando lá? Sabe o que acontece, meu irmão? O que acontece é que as famílias estão sendo destroçadas, destruídas, arruinadas, detonadas. Sabe por quê? Porque ninguém quer largar o osso, ninguém quer sair do trono. Todo mundo está cheio de razão. Por isso que as casas estão rachando, os lares estão rachando. É discussão, atrás de discussão. Eu estava vendo que o número, isso aí eu já falei 500 vezes, mas permita-me repetir: o número de divorciados no meio cristão. E quando eu falo cristão católico, cristão evangélico, ortodoxo, eu falo de todo o meio. Aumentou o número de divorciados. E o que é mais interessante, sabe o que é? Sabe o que é, pastor? Não só o número de divorciados aumentou, mas o número de pessoas que não querem mais casar. Prefiro meu pet. Tá bom, mas você está namorando? Tô namorando, mas não quer casar. Quantos anos? Estou com 37, mas eu prefiro meu pet. Ué, está namorando quantos anos? 20 anos na santidade e prefiro pet.
É isso que está acontecendo, meus irmãos, em nome de Jesus. Por isso que muitas casas, muitos lares estão sendo destruídos, arruinados por discussões tolas, fúteis, sem sentido nenhum. Eu peguei alguns só para vocês terem uma ideia. A irmã se divorciou do marido, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o marido foi lavar a louça. Ela perturbou tanto o marido para lavar a louça. E ficava: você não vai me ajudar a lavar a louça? Você não vai me ajudar a lavar a louça? O homem: sim, bem. Que o Zé Comé: sim, bem. Aí foi lá e lavou a louça. Infelizmente, irmã Isabel, o irmão que não tem tato, nem aptidões, né? Não era qualificado para lavar a louça, derrubou o prato de porcelana. Minha esposa ganhou uns negócios de porcelana. Eu estou até com medo de tomar lá, para não ser chutado de casa. Quebrou um prato de porcelana, obreiro. Sabe o que aconteceu? Acabou o casamento. Porcelana da minha mãe, insensível, eu não quis quebrar. Você quebrou, sumiu da minha frente. Acabou o casamento. Falei: peraí, não quero ver a cara dele. Ai, gente do céu. Acabou, nunca mais. É isso. Crente. O outro, o filho pegou o Uber, desviou. Preste bem atenção, porque os casamentos estão acabando hoje. As famílias estão sendo arruinadas hoje. Pegou o Uber, o rapaz pegou o Uber, 14 anos. O Uber pegou um trecho, que aconteceu comigo. O Uber pegou um trecho errado. Demorou 10 minutos para chegar em casa. Chegou em casa, o pai, nervoso, espancou a criança. Espancou, bateu, que nem um homem, sabe? Quando você vai repreender seu filho, sua filha de 7 anos, eu costumo grudar na orelha. Mas eu não vou pegar a minha mão e bater na minha de 6 anos, 7 anos, como se eu estivesse batendo um homem. Não, porque eu não sou bom para bater em um homem, eu prefiro correr. Mas como que eu... Sabe o que aconteceu? Acabou com o menino. Adivinha o que aconteceu? Passou 2 anos, 3 anos, o menino entrou no primeiro comando da capital. Hoje é criminosão, bandidão. Adivinha onde está o cara? Adivinha onde está o pai? Orando na igreja, pedindo para que Deus salve o filho dele. Deus, traga meu filho de volta. 10 minutos que seu filho se atrasou, o cara partiu a cara do menino. Aí a culpa, sabe de quem é? É da sociedade, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Aí está lá: ai, Deus não me deu filhos para a perdição. Deus não te deu filho para a perdição. E é verdade. É você que está perdendo o seu filho. Sou eu que estou perdendo meus filhos, por causa da minha incredulidade, da minha dureza de coração. O outro, eu achei ótimo isso aqui, irmão. Eu achei ótimo. O pai, outro caso. O pai viu a filha saindo com a roupinha curtinha. Eu estou falando de gente crente, tá, gente? Eu não gosto de usar essa palavra crente, quem me conhece sabe, mas permita-me usar, porque esse negócio de crente aí é muito subjetivo, né? Mas permita-me usar. Crente, irmã Vanessa. Ele estava saindo com o vestidinho aqui, o pai achou ruim. Mas como você vai desse jeito? Pai, eu vou sair. Mas tudo bem, você vai sair, mas você não vai colocar roupa, não? Não, eu já coloquei minha roupa. Não, isso aí não é roupa, não. Ué, você namora? Preste atenção, você namora? Seu namorado vai dizer isso aí. Pai, aí foi falar com a mãe. Adivinha que a mãe falou? O que é bonita é para se mostrar. Bom. O que aconteceu? Escuta. O que aconteceu? Ela foi para o shopping com as amiguinhas. Chegando lá, o namorado ficou com ciúme, que ela foi para o shopping com a amiguinha com aquela roupinha. Se encontrou com a namoradinha no meio do caminho. Deu 12 facadas na menininha. Matou. Com ciúme. Amém? Sabe o que aconteceu? O pai, revoltado com tudo aquilo que aconteceu, ele pegou, fez o quê? Foi embora. Largou a mulher.
Depois que largou a mulher, o que aconteceu? Não suportou a dor. O que ela fez? Se matou. De tudo isso sobrou, sabe quem? Um rapaz, o irmão. Sabe o que ele fez? Pegou uma arma, foi lá e matou o rapaz que tinha matado a irmã. É a história de João Gomes, não? História da vida real. Sabe por quê? Porque em um reino dividido, uma casa dividida não vai subsistir nunca. Quer ter um lar abençoado por Deus? Quer ter um lar abençoado por Deus? Comece, em nome de Jesus, a aprender aquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Primeira coisa que o Senhor me ensina e te ensina: quer ter um lar abençoado por Deus? Segundo, eu falei com uma irmã acerca deste mesmo assunto. Serviu para mim, porque eu passei, quem conhece a minha história sabe que eu passei e passo um grande problema com meu filho. Só que hoje a vida pertence a ele. Já tem 30 anos de idade, não é? Agora é com você. Os demais filhos que eu tenho, as duas estão aqui no altar do Senhor, e um não mora comigo, mas se formou agora em, como que é o que ele faz lá? Turismo, tal, a vida dele resolvida. Um desvirtuou, mas toda quinta-feira está nos pés do Senhor. Por quê? E o medo. O medo da trombeta soar. Pode ser do PCC, do PQQ, pode ser do CV, do QQQ, do que for. Se tiver o temor de Deus dentro do coração, meu irmão, não perde. Não perde. Está entendendo? Não perde. Porque a primeira vez que você fala assim, ai agora, aí você vai olhar para o céu e vai clamar ao Deus que você conheceu na sua juventude. Por isso que a Bíblia diz: ensine o filho no caminho, né? O caminho é no caminho. Eu tenho que estar caminhando para ensinar o meu filho. E não se preocupe, querido, não se preocupe. Deixa ele viver. Porque quando ele crescer, ele vai se lembrar dele. Entende? Primeira lição que Deus nos ensina. Falei com uma irmã sobre isso aí, uma amiga minha sobre isso aqui. Quer ter um lar abençoado? Segundo a palavra de Deus, ou você luta para ter razão, briga para ter razão, grita para ter razão, mata para ter razão e perde a sua família toda, ou você prioriza a paz e espera no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A escolha sempre será sua, minha. Verônica chega para mim, a pastora fala para mim: senhora, Ernesto, eu estou certa. E eu na minha cabeça, não, tem que ser assim. Eu na minha cabeça, tem que ser assim, tem que ser assim. Sabe o que ela vai fazer? Vai ficar brigando comigo? Vai ficar debatendo comigo? Quem é o coração duro na história? É ela ou sou eu? Não sou eu? O que ela tem que fazer como uma mulher de Deus? Assim como o Espírito falou comigo? Amém? Vou levantar minha bandeirola branca, mas não por apelação. Eu permaneço com razão, mas levantei a minha bandeira branca. Sabe por quê? Por amor a Deus, por amor à igreja e por amor à minha família. Mas sabe o que você deve fazer? Pegue toda a responsabilidade e coloque sobre você. Continuarei amando, continuarei buscando, continuarei jejuando, continuarei consagrando. Mas em meio a ter razão e ter paz, eu priorizo o que dentro da minha casa? Paz. Deixa lá, fica com a razão. Mas nossa, é difícil. É difícil. Às vezes eu brigo com a minha esposa. Eu sei que é só a minha família, só eu e ela que briga. De casal é só nós. E às vezes nós brigamos, não aguenta, mas claro, nunca a gente vai se ofender. Mas uma briga você nunca quer ter o quê? Nunca quer perder a razão, né? E eu falo o quê? Eu digo. Mesmo eu estando errado, irmão, estando errado.
Eu não gosto de estar errado. Alguém gosta de estar errado? Eu não gosto de estar errado. Mesmo eu não tendo razão, eu fico, meu Deus, remoendo aqui. E eu digo, depois da conversa. Quando eu estou errado, eu vou diminuir. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Quer ter uma casa abençoada, uma família abençoada? Escolha. Ou você quer ter razão, ou você quer ter paz. Às vezes a gente quer mostrar que a gente é chefe do lar, né? E a gente quer mostrar tudo no meio do quê? Do grito. É verdade, gente. E nada vai resolver. Aí daqui a pouco você começa, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai acabar seu casamento. Aí daqui a pouco, sabe o que vai acontecer lá na frente? É que nosso santo não bateu, irmão. É mesmo? O santo não bateu? É que nós temos incompatibilidade de gênio. É que eu já não amo mais, não amo. Semana passada você amava, não amo mais. Só porque ele não comprou o pudim que você queria. Só porque não levou você no Burger King, não mais. Ou você luta para ter razão e briga para ter razão. Quantas vezes você já teve razão numa briga, pastor Genial? Bastante? Quantas vezes você abriu mão para ter um ambiente gostoso dentro do lar? E deu a vitória para a pastora? Falou, fica com a vitória. Para ver ela feliz. E para ver os 12 filhos que vocês têm. Não é 12, não. Quase sou eu. 12 sou eu. Quantas vezes? Várias. E você, pastora? Quantas vezes você já abriu mão da razão, sabendo que você estava certa, mas para não arrumar problema, você fez o quê? Vou ter que fazer o seguinte, vou ter que falar aqui. Tá bom, Jericleus. É isso que nós temos que fazer, irmão. Quer ter uma família abençoada? É cedendo daqui, cedendo dali. Eu amo, meu amor. Mas eu sou um cara meio difícil de lidar. Eu penso demais. Ah, irmã Aninha, querendo me derrubar? Hoje a orelha está aí. Meu irmão, eu sou um cara difícil de lidar, mas eu sou flexível. Sabe o homem, se você deixar o homem quieto no canto dele, ele não te dá trabalho, sabe isso, né? Não é, presbítero? Se o cara chegar e você deixar ele quieto no canto dele, não dá trabalho. Mas nunca é assim, né, irmão? É assim? É assim, filho, só vai lá. Aurélia, arruma isso, Aurélia, arruma aquilo. Aurélia, mas meu Deus do céu, acabei de chegar, Jesus. É assim, é assim. Bolou. Ela fala assim, ela fala assim. Bolou. Calma, deixa eu respirar pelo sangue do cordeiro. Você é louco, bolou. Assim, escreve. Fala assim, Wesley. Fala. E o bolão, ele é mais tranquilo. Ele não, Wesley não fala assim, ó. Você é louco, bolou. Então, o que você tem que fazer? Ou você. Ou você briga para ter o quê? Paz. Luta para ter paz e abre mão da razão. Ai, engolindo isso aqui que nem. Olha, sabe? Eu engolindo só por amor da minha família. Ou você vai brigar e seu casamento vai acabar. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo só. Entendendo aí, marido e mulher? Ou eu vivo em paz, ou eu tenho razão. Olha o que a Bíblia diz aqui, Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 3, Romanos capítulo 14, versículo 19. Pois esforcei-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Quer ter um casamento abençoado? Escolhe hoje. Jovens, escolhe também. Vocês também para dar um trabalho. Vocês tirar a paz do papai,
Eu não, essa menina aqui não me dá trabalho não, porque eu já chamo da chibata do doido. Você sabe que isso aqui é o que mais dá trabalho, né? A pequenininha. Olha lá. A outra não, a outra é assim. E o mais velho que é uma benção. É uma benção. Mas, meus jovens, façam isso. Levem a paz para os pais. Porque isso aqui é uma coisa para tirar a paz do pai, é o quê? É filho rebelde. Filho rebelde. Tem uma aí, tem uma discípula minha aí que ficou sem celular 30 dias. Vou nem falar o nome. Gostou? Segunda lição que eu aprendo em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo: que tem uma família abençoada, ou você abre mão da razão e prioriza a paz, ou vive com a razão, cheio de razão, mas o seu lar vai ser dividido. Segunda lição que eu aprendo em nome de Jesus: que tem um abençoado, um lar abençoado. Preste atenção, seja uma referência santa e positiva dentro do seu lar. Tanto naquilo que você fala, quanto naquilo que você escuta, nas decisões que você vai tomar, naquilo que você vai ouvir. Seja sempre presente na criação e no crescimento dos seus filhos. Esteja sempre presente nas tristezas e nas angústias do seu marido. Esteja sempre presente nas tristezas, nas mazelas e nas necessidades da sua esposa. Onde minha esposa falou assim: é coisa simples, ela está dizendo para não falar, mas como eu sou fiel a ela, eu vou falar. Ela falou assim: nossa, eu queria tanto comer um hambúrguer. Nossa, gente, sempre preciso. Mas eu falei: meu Deus, a minha mulher que comeu um hambúrguer. A gente não está cheio de dinheiro, não. Mas eu não vou deixar ela sem comer um hambúrguer. Porque pediu para o provedor do lar. Pensou pedir para um homem, falar para o meu lado que eu quero comer um hambúrguer. Não leve também para o lado de caviar. Calma, hein? Ah, eu vou fazer isso, vou resolver minha vida, vou voltar de ir para o Howard, qualquer coisa. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha família. Quando eu ouço, eu sou uma referência dentro do meu lar. Preste atenção. Seja presente com seus filhos, na criação dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Sabe por quê? Escute agora. Porque se você não for presente, alguém vai ser. Está entendendo? Alguém vai ser. Estamos numa campanha sobre família. E se o Espírito Santo está falando na sua vida, no seu coração, é porque já falou comigo. Na hora que eu estava orando hoje à tarde, minha esposa estava orando num quarto, eu fui orar por no outro. Cada um tem sua intimidade com Deus. Eu fui orar em nome de Jesus. Eu falei: Deus, fala conosco. E Deus falou comigo também. Que eu falho bastante, claro que eu falho. Por isso que eu estou dizendo uma coisa para você: se você não ocupar o espaço, não cuidar da sua esposa, não cuidar dos seus filhos, não cuidar do crescimento, não acompanhar sua esposa e seu marido, alguém vai estar do lado dela, dele, dos seus filhos. A Bíblia diz que a serpente enganou a Eva e deu a ela o quê? O fruto, sim ou não? A pergunta que todo mundo fala é o quê? Onde estava Adão? Pelo amor de Deus. Porque você acha que foi de um dia para a noite? Você acha que foi do dia para a noite? Porque quando você pega a Bíblia e faz assim, né? Já comeu o fruto, né? Você acha que foi? Foi aqui, ó. E onde você está, marido? Que tem alguém aqui jogando um monte de coisa na cabeça da sua mulher. Onde você está, esposa? Que estão aqui, jogando um monte de coisa na cabeça do seu marido. Onde você está, mãe, pai? Que estão aqui, na cabeça dos seus filhos. Eu falo por experiência própria.
lutei, pelejei, fui buscar na biqueira, fui buscar no Zanodrome, fui buscar, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Deu certo? Não deu. Mas o que eu tinha que fazer, eu fiz. Deus não vai olhar para mim como um negligente que abandonou meu filho, abandonou minha família, abandonou meus filhos, mas Deus vai me olhar como alguém que perseverou e lutou até o último. E é o que vocês estão fazendo aqui nessa noite, lutando até o último pela sua família. A coisa não acontece do dia para a noite. Daqui a pouco, casa caiu. E a consequência, meu irmão, de você não ser uma referência para os seus filhos, de você não ser uma referência para a sua família, ela é drástica. Depois vocês assistem lá, eu não sei se é no Prêmio, eu não sei onde é, Casa de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus, não foi? O que acontece com a casa dele depois do pecado que ele comete? Meu Deus! Só para vocês terem ideia, filho do adultério, Betseba, morreu. Depois Amnon, que era filho de Davi, também morreu. Por ordem de quem? Do próprio irmão Absalão. Depois, Absalão morreu pela mão do próprio irmão, Joabe. Depois, Adonias foi morto pela mão do próprio irmão, Salomão. Tamar, também filha de Davi, estou falando da família de Davi, foi estuprada. Sabe por quem? Pelo próprio irmão, filho de Davi. Roboão, filho de Salomão, depois que o pai morreu, ele jogou um monte de imposto nas costas. Parece deixa pra lá. Nosso presidente ama o imposto. O nosso ministro jogou um monte de imposto nas costas do povo de Israel. O que aconteceu? Rachou. Reino Norte e Reino Sul. Você viu o que o adultério ocasionou na família dele toda? Você viu? Pergunto para você: você tem sido uma referência positiva dentro do lar, dentro da casa, naquilo que você fala, naquilo que você faz? Sabe por quê, meus lindos? Porque não adianta depois cobrar os meninos, não. Quando você vê seu filho xingando o outro, quando você vê seu filho mandando o outro não sei para onde, quando você vê seu filho com uma cachaça na mão, quando você vê seu filho, não adianta você falar. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não foi referência. Está entendendo? E eu quero terminar em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo: abra mão da razão, vive em paz. Segunda lição que eu aprendo: seja uma referência para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, naquilo que você fala, naquilo que você, nas suas decisões, em tudo que você fala, tudo que você faz. Às vezes você vai errar, sim, eu sei que você vai errar, porque nós não somos perfeitos, mas faça o melhor. E terceira lição que eu aprendo em nome de Jesus: se posicione em ter a sua família no altar do Senhor. Se posicione. Porque não adianta ficar falando assim: eu oro pelo meu marido vir para a igreja, eu oro pelo meu filho. Gostei da atitude da diaconisa Priscila em trazer o marido, trazer a filha. É posicionamento. Gostei de ver os jovens ali, um casal lá no fundo, lá, o João e a namorada dele. Gostei de ver o presbítero e a diaconisa aqui, porque hoje é um dia conturbado para ele de quarta-feira, porque ele trabalha. Gostei. Os demais sempre estão aqui. Gostei por quê? Porque não adianta falar assim: eu vou buscar pela minha família. Cadê sua família? Um está dormindo, o outro está jogando videogame, o outro está... pastor, eu estou orando, porque tem dia que não vai. Eu entendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você chama seu marido, sua filha, sua família para estar na casa do Senhor para ouvir uma palavra, e eles dizem não, isso deixa você contente? Deixa você satisfeito? Porque se
deixa você satisfeito. O problema não é o meu marido, nem a esposa, não é você. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Se um dia você não tem casa, de repente eu não tenho minha casa própria, e alguém chegasse para você e falasse assim: olha, eu estou com uma casa aí que eu quero vender. Está querendo vender sim, estou querendo vender por 60 mil reais. 60 mil reais sim. Eu quero parcelar 3 vezes por 3 mil por mês. Aí você olha para o orçamento. Nossa, o orçamento nosso aqui é de 1.500 por mês. O que você faz, gente? De verdade. Quero terminar. O que você faz? Irmão, você coloca a Ivy para trabalhar. Bolão vai trabalhar em 3 empregos. Stephanie, até o Isaac que está dormindo, ele vai trabalhar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem um propósito, você quer sua casa própria. Todo mundo vai se mover. Vamos fazer o quê? É 3 mil, trabalha 60 metros, fica tranquilo. A gente vai, vai na nossa casa. Sim ou não? E a salvação? Não. A vida com Deus? Não. Ou você acha que tudo que eu acabei de falar é brincadeira? Que Jesus está voltando? Não. Porque por uma coisa que acaba, por uma coisa que é corruptível, você se mata, você se acaba, você coloca até seu filho para trabalhar. E para aquilo que é incorruptível, para aquilo que é eterno. Não. Eu termino em nome de Jesus dizendo: se posicione. Você quer a sua família na presença de Deus? Insista, bata, busque, porque senão, meu irmão, não vai acontecer. Guarde essa palavra no coração, abra a mão da razão, seja uma referência, e em nome de Jesus, não pare de lutar. Sabe o que me deixa mais triste? É que a família se junta em 2 propósitos. Uma quando quer alguma coisa, e outra quando vai enterrar alguém. Aí todo mundo está junto. Por isso que eu digo para você: é melhor estar na presença do Senhor junto em família, em nome de Cristo, do que perder o seu tempo todo chorando por aquilo que você não conseguiu e não fez quando você estava vivo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os olhos. Talvez você tenha essa chance nessa noite. Essa chance nessa noite de mudar o estágio da sua vida, da sua família.